Hoje eu vou ensinar como você investir o capital de giro da sua empresa e fazer ele render o máximo possível sem dor de cabeça. Então, uma das demandas que o pessoal chega para mim é: Caio, como que eu faço para investir o capital de giro da minha empresa? Tem que ser um dinheiro rápido, tem que ser um dinheiro seguro, a gente gira ele ao longo do mês, seja em 10 dias, em 15 dias. Há algum tipo de investimento onde eu consigo rentabilizar esse dinheiro que não fica comigo? Afinal de contas, é um dinheiro usado para pagar funcionário, pagar barracão, pagar equipamento. E a resposta é que sim. Hoje, a maioria dos bancos não prestam um serviço tão especializado na parte de capital de giro das PJs. Então, você vai lá, você pergunta, o que tem para investir? Eles vão te passar algum CDB, algum fundo de investimento, mas tem um pequeno problema nesses tipos de investimentos. O primeiro é que eu já vi muitos casos de bancos passando taxas ruins, CDBs rendendo 70% do CDI, 80% do CDI, porque sabe que, por ser uma PJ, a pessoa ali não vai se incomodar muito. É o capital de giro dele, passa uma taxa baixa. E o segundo ponto é que quando você investe o seu capital por menos de 30 dias, tem um imposto chamado IOF. E esse imposto ele come quase todo o seu lucro. Vou mostrar aqui para vocês um pouco desse IOF. Pessoal, eu abri aqui a tabela do IOF e a gente consegue perceber aquilo que eu te falei. Então, se você investe o seu capital por um dia, beleza, ele vai render. Só que a partir do momento que você pede o resgate, vai ser cobrado 96% de imposto em cima do seu lucro, em cima do seu ganho de capital. E essa taxa vai decaindo com o passar dos dias, até o dia 30, onde você fica isento desse imposto. Então, ó, no dia 2 vai cobrar 93, no dia 3 vai cobrar 90, no dia 4 vai cobrar 86, no dia 5, 83, e assim por diante, até o dia 30. E aí, vocês podem pensar, pô, mas é fácil, é só eu deixar aplicado por 30 dias. Essa é uma saída. Mas lembre que a gente está falando de um capital de giro. E se daqui 10 dias você tiver que pagar todos os seus funcionários? Então, a alternativa aqui é a gente entrar em algum investimento que não tenha esse IOF, que não tenha esse imposto. E a maioria dos investimentos que não tem esse imposto, eles vão render um pouco menos, um pouco abaixo do 100% do CDI. Só que mesmo rendendo abaixo, só pelo fato de não ter esse imposto, a PJ sai com muito capital, muito rendimento no bolso, muito acima do que se tivesse investido em algum investimento com esse IOF, por exemplo, um CDB, um fundo de investimento. Aí você pode perguntar, mas Caio, qual é o investimento que não tem incidência desse imposto? Vou passar algumas opções aqui para vocês, e é as mesmas que eu passo para os meus clientes. Lembrando, eu sou planejador financeiro, sou especialista em investimentos, trabalho de forma autônoma. Então, uma opção que eu tenho usado bastante são as compromissadas. Vou abrir aqui para vocês, aqui tem uma calculadora de compromissada. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos supor, eu sou uma PJ, eu tenho 500 mil parado no caixa, que eu vou girar esses 500 mil nos próximos 15 dias. Consigo colocar para render? Consigo. Então a gente coloca aqui, ó, 500 mil. Vamos colocar a Selic atual. Quanto que é a Selic atual? Hoje está em 14,75. Uma taxa bem alta para quem quer rentabilizar patrimônio com segurança. Estamos num cenário excelente. 14,75. Beleza, o que mais? Aqui em data de início não precisa mexer. Aqui, ó, taxa de conta remunerada. O que é isso? Em alguns bancos, se você deixa o capital na conta corrente, ele vai render, mas vai render um pouquinho. Vai render 10% do CDI, 5% do CDI. Por que rende tão pouco? O banco é uma maravilha você deixar o capital parado. Ele vai trabalhar esse dinheiro e te rentabilizar quase nada. Então, vou colocar aqui 10%, ele vai ser essa linha azul aqui, ó, no gráfico. Taxa do CDB. Um CDB de resgate rápido vai render 100% do CDI, mas como eu falei, alguns bancos passam a 80, a 70, a 90. E o nosso ativo, que eu falei que não tem incidência de OF, é a compromissada. Hoje a gente está encontrando compromissadas mais ou menos a 85% do CDI. Mas é aquilo que eu falei, mesmo sendo abaixo, vai te dar mais dinheiro. Então vamos comparar aqui. Se você deixasse o dinheiro na conta corrente, no primeiro dia, ele teria rendido 84 centavos. Por quê? Porque ele rendeu os 10% e foi cobrado o IOF, 96% em cima do lucro. Foi quase todo o seu lucro embora. Se você tivesse colocado num CDB, teria rendido um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o CDB tem a incidência do IOF, então foi quase todo o seu lucro embora. Se você tivesse colocado na compromissada, que é um investimento que a gente passa aqui dentro da XP, ela rende um pouquinho menos, ó, 85 do CDI, só que por não ter o IOF, você ganharia R$ 180 quase no primeiro dia. No segundo dia, você ganharia 360, vamos arredondar.
Aqui no CDB, R$ 30. Então, olha a diferença. É 1.200% a mais do que no CDB. Você está ganhando aqui na compromissada por não ter esse imposto. Com o passar do tempo, esse imposto vai diminuindo até chegar em zero, já fica mais atrativo você investir no CDB. Por exemplo, aqui no gráfico, onde as duas setas se cruzam, é onde vai ser mais atrativo você colocar no CDB. Então, vamos analisar aqui, ó. Ser mais atrativo você colocar no modelo de compromissada até no dia 18, até no dia 18, ó, porque no dia 18, eu vou até colocar uma cor aqui verde, o seu capital está rendendo 3.229. Aqui no CDB, ele teria rendido 3.200 mais ou menos. Então, você está ganhando aí cerca de R$ 30. A gente ainda tem um pouquinho de IOF aqui, ó, no dia 18. Mas a partir do dia 18, já se torna mais atrativo você investir no CDB. Porque, ó, o CDB, no dia 19, ele rendeu 3.775 e a compromissada rendeu 3.400. Só preciso depois conferir essas taxas de IOF, porque o IOF ele zera no dia 30 e ele está zerando no dia 20. Então eu vou dar uma conferida. Mas a ideia é basicamente essa. Esse ativo de compromissada, ele rende menos, mas mesmo rendendo menos, ele dá mais dinheiro para os clientes. Então eu tenho algumas PJs que giram muito capital, muito capital. 5 milhões por mês, 10 milhões por mês. Tem outras que giram menos, 100 mil, 200 mil. Mas o que der para colocar render já é um dinheiro a mais no seu bolso. Como sócio, é um dinheiro que entra líquido para você, que você não ganharia. Um dinheiro que ficaria parado até você pagar funcionário. E aí que tem um pulo do gato. E esse tipo de investimento, ele rende 85 do CDI, certo? Certo. Agora, com o mercado de ETF crescendo, o que é ETFs? É como se fosse fundos de investimentos, só que negociado na bolsa de valores. Só que ele segue a mesma regra do fundo de investimento. Ele não tem sobe e desce da bolsa. A única diferença é que, ao invés de ser negociado via o modelo tradicional, ele é negociado na bolsa de valores e ele dá alguns benefícios para o investidor. Aqui eu montei uma calculadora comparando algumas opções. Então, a primeira, a compromissada, que a gente já estava investindo, 85%, né, do CDI, só que sem IOF. O CDB tradicional, e eu até coloquei um CDB aqui, ó, numa taxa ainda acima, 103 do CDI. Esse ETF aqui, que aí é um fundo de investimento negociado em bolsa, o que esse fundo faz? Ele coloca dentro dele apenas ativos do Tesouro Selic. E não tem incidência de IOF também. O Tesouro Selic ele vai render sempre na casa dos 100% do CDI. Só que ele tem incidência de imposto de renda. Normalmente, o imposto de renda é de 22,5%. Aqui, nesse tipo de ativo, vai ser de 25%. Mas mesmo um imposto de 25% por não ter IOF, ele vai dar mais dinheiro que o CDB e que a compromissada, que rendeu os mesmos 85 aqui. Eu fico trazendo a rentabilidade em CDI, pode ficar um pouco difícil de pegar no primeiro momento, mas a gente gosta sempre de medir a rentabilidade em porcentagem do CDI para acompanhar a nossa taxa de juros. Então, se hoje a taxa de juros do país está a 15, o quanto vai representar 80% do CDI? A gente tem que fazer um cálculo, né? Então, vamos 15 vezes 80%, representa 12 ao ano. E por que a gente transforma isso em porcentagem? Eu não jogo já 15 direto. Porque essa taxa de juros do país está sempre mudando ao longo dos anos. Ao longo dos meses, falei errado. A cada 45 dias, ela é reavaliada se vai manter, se vai subir ou se vai cair. Mas vamos lá, eu saí um pouco do foco aqui, voltando. Então, esse primeiro ativo, ele investe em ativos do Tesouro, seguro, que vai render 100% do CDI. Detalhe, 100% é maior que a compromissada de 85%. E não tem a incidência do IOF também, tá? E tem um outro ativo, que ele é novo, aqui tá até, esqueci de trocar, NLFA11, que é um ETF do Nubank, que foi lançado recentemente. Vou trazer um pouquinho aqui uma apresentação dele. O que é esse ETF? Diferente do outro, que ele tem ativos do Tesouro Selic, esse daqui, ele vai ter dentro do fundo de investimento letras financeiras, que é um tipo de investimento bancário. Ah, cara, mas tem FGC? Não tem FGC, da mesma forma que o Tesouro Selic não tem FGC, mas aqui a gente está entrando num fundo que ele seleciona muito bem os seus ativos. Por exemplo, aqui, esse do Nubank que eu comentei, ele tem 50% dos ativos dele nos principais bancos. Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa Econômica, deixa eu dar um zoom aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Itaú, Santander, então isso representa 50%. Depois os outros 25%, Banco Safra, Sicredi, Votorantim, Banco XP, Nubank. Então, ele está com uma carteira de investimentos bancários muito segura. E qual que é o benefício desse ativo? Eu ainda estou analisando ele, ele foi lançado recentemente, então tem em torno de 3 meses,
Mas foi feito um backtest. O que que é um backtest? Uma projeção de como ele teria se saído olhando para os últimos 2 anos passados. Por isso fala backtest, olhando para trás. Então, se a gente olha para o passado, se existisse esse mesmo ativo no passado, ele teria rendido 109% do CDI. Então, cara, é muita taxa. E, ó, ele teria rendido numa linha reta, sem volatilidade, sem sobe e desce. Ah, e no mês a mês, quanto teria sido? Ó, então, 115 do DI, 115 do CDI, 115 do CDI, 112 do CDI, 120, 137, 111, 104. Ele tem diminuindo aqui ó, a diferença, comparando o CDI, né? Então, tudo que rende acima dos 100% significa que está melhor que o mercado. 100% é o que a gente aceita pegar com segurança. Então, antes ele estava rendendo 115, agora começou a render 102, 104, 103. Mas mesmo assim, ele está acima. E ele tem um detalhe. O detalhe dele, primeiro, não tem o IOF, aquele imposto dos 30 dias. E ao invés de cobrar 22,5% de imposto de renda, ou 25% de imposto de renda, que é igual aquele outro que eu mostrei, igual esse aqui, ó, ele cobra só 15% em imposto de renda. Então, pessoal, é uma opção. Não estou dando uma recomendação para entrar nesse ativo, eu só estou passando um estudo que eu tenho feito, tenho acompanhado, ele ainda é recente, tá? Eu ainda não estou passando ele para os clientes, por ele ser recente, mas vamos pegar aqui a rentabilidade dele dos últimos 3 meses. Então, ó, a gente consegue ver que, desde quando ele foi lançado, lá para o dia 17 de dezembro, ele não conseguiu superar o 100% do CDI. Essa linha azul é o 100% do CDI. Mas ele tem ficado perto. E o quanto ele entregou durante esse período? Aqui no material dele, a gente consegue ver, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó, então, 2025, em dezembro, ele entregou 102 do CDI. 2026, 102. Fevereiro, 106. Março, ainda não acabou o mês de março. Por isso que está um pouco abaixo. Então, o mês de março, provavelmente, ele rendeu um pouco abaixo do CDI e está impactando. Então, mas vamos fazer um comparativo aqui, ó. Quanto ele entregou durante esse período? 3,40? O CDI foi quanto? 3,56? Vamos fazer uma conta. Ó, 3,40 dividido por 3,56. 3,56. Então vamos colocar que ele entregou 95% do CDI. Então vamos com a calculadora aqui, ó. Esse nosso ativo do Nubank entregou 95. Vamos mudar aqui, ó. 95. Opa. O fundo que tem Tesouro Selic, que entrega um 100% do CDI com IR de 25, né? Aqui um CDB tradicional rendendo 103 do CDI, mas com IOF, e a nossa compromissada rendendo 85 do CDI. Vamos fazer um comparativo. O que daria mais dinheiro para o cliente? Coloquei aqui 500 mil. Então a gente consegue ver, ó, a compromissada no dia 1 renderia aqueles mesmos 178. Vamos arredondar, 180. Já o ativo do Tesouro, mesmo pagando 25% de IR, ele rende um pouquinho mais que a compromissada. O nosso do Nubank, então, por ele ter só 15% de imposto, então ele não tem o IOF e tem 15% de imposto ao invés de 25%, ele rende ainda um pouquinho mais do que o outro ETF, que tem Tesouro Selic. E aí a gente consegue fazer esse comparativo ao longo dos dias. Vamos supor que o sócio deixou esse capital investido por 14 dias. Se ele tivesse deixado no CDB, pegou uma taxa boa aqui, ó, 103 do CDI, ele teria ganho 2.130. Se ele tivesse deixado na compromissada, como a compromissada não tem o IOF, ele teria ganho 2.500. Se ele tivesse deixado no ETF de Tesouro Selic, o que é Tesouro Selic? Você está emprestando dinheiro para o governo, ativos do governo. Então, não tem como o governo quebrar. Se o governo enfrentar uma crise, ele imprime mais moeda, né? Teria ganho 2.860. No ETF do Nubank, rentabilizando 95% do CDI, por ter 15% só de imposto de renda, teria ganho R$ 3.000. Então, detalhe, olha a diferença desse para o CDB tradicional. O sócio, o dono da PJ, está ganhando quase R$ 1.000 a mais, só por uma pequena diferença. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, é um estudo que a gente tem feito e ainda é pouco tempo para analisar esse ETF do Nubank. Vamos acompanhar se ele de fato vai render os 95 do CDI, se ele vai render 100 do CDI, se ele vai render os 109, igual está mostrando no material dele. Cadê a comparação de quanto ele rendeu? Aqui, ó, 109. Se ele render isso, é uma maravilha. Voltando lá, ó, se a gente troca de 95 para 100, já melhora. Olha aqui a taxa no dia 14. Então, subiu quase R$ 200. Se a gente joga para 110, melhorou ainda mais. Então, no dia 14, ó, 3.560.
Ele é um ativo um pouco volátil, então tomem cuidado se vocês forem aplicar nele o capital de giro, tá? Lembrando, tome todas as decisões com um especialista, com o seu consultor, o seu assessor, para não ter erro. E outra coisa que eu tenho que lembrar vocês: a compromissada aqui, o resgate dela é imediato. Então, se você pedir o resgate hoje, vai cair na conta ainda hoje. O CDB também. Já os ETFs é resgate de D mais um. O que significa D mais um? Se você pedir resgate hoje, ele vai cair na conta amanhã. Então você tem que se planejar sempre um dia antes. Se você quer que ele rentabilize até o dia 14 e precisa desse dinheiro no dia 14, você solicita um resgate no dia 13. Então, por isso que eu digo, tenha sempre o acompanhamento de um especialista para não ter erro, não ter dores de cabeça, né? Uma análise um pouco mais técnica. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, a gente marca uma reunião, eu faço um planejamento financeiro seu de forma gratuita, mapeando com quantos anos você quer se aposentar, o quanto precisa para chegar lá, e se você está ou não está no caminho certo, beleza? Então fico por aqui, forte abraço.